Meu nome é Ednei, sou professor do IFRJ, Campus Engenheiro Paulo de Frontin. E hoje nós vamos dar continuidade ao curso Seu Trabalho Bem Feito, com o tema da aula ao entorno da pesquisa, plágio. Afinal, o que caracteriza o plágio? Plágio é assinar ou apresentar qualquer produção intelectual de outra pessoa sem dar os devidos créditos, ou seja, sem informar o nome do autor original. Para se caracterizar um plágio, não é necessário que a obra plagiada seja apresentada em sua íntegra. Pode ser uma frase, um trecho de uma música, um pedaço de um livro, uma frase, enfim, qualquer porção de uma obra, inclusive a obra completa, se utilizada por outra pessoa que não o autor sem os devidos créditos. O que muita gente não sabe é que o artigo 184 do Código Penal prevê e trata o plágio como um crime, sob pena de 3 meses a 1 ano de detenção ou multa. Então, gente, por que eu estou falando isso para vocês nessa aula? Porque nós vivemos numa época de copia e cola. E os trabalhos, eles são feitos de uma maneira bem diferente dos que eram feitos antigamente, onde a gente tinha que ir para a biblioteca, ler vários livros, pesquisar de fato e fazer os professores, eu me lembro bem, cobravam, você tem que fazer o texto com suas próprias palavras, você tem que escrever só o que você entendeu. E aí, com a popularização dos computadores, da internet e tal, e a descoberta do Ctrl+C, Ctrl+V, né, o famoso copia e cola, os textos e os trabalhos que as pessoas fazem desde o início dos estudos até na graduação, a maioria deles são trabalhos onde o aluno acha uma URL, acha uma página, não lê o que está ali, seleciona o texto, copia e cola. Só que a coisa fica séria à medida que o aluno tem que fazer, ao final do curso, um TCC, uma monografia, publicar um artigo. E aí ele cai nesse hábito que deve ser cortado na hora da produção científica. Uma das maiores preocupações dos professores orientadores de TCC é o risco de um plágio ou vários plágios ou trabalhos com muitos plágios passarem desapercebidos no seu processo de orientação e averiguação. O que é um demérito para o professor, é ruim para a faculdade, é ruim para o próprio aluno. Então, gente, tem que tomar muito cuidado. É tão simples não plagiar. Primeiro que você só pode incluir no seu trabalho partes ou afirmações de outros autores quando você faz a devida referência bibliográfica, né? Quando você indica quem falou, quando falou, de onde você achou aquela informação. E, obviamente, eu estava falando anteriormente de trabalhos que são públicos, né? Tem artigos que são fechados e tal, e você, além de fazer a referência, você tem que pedir a autorização do autor, né? Então, é muito importante você tomar esse cuidado, porque mesmo que você faça algo que passe desapercebido pelo seu professor, isso mais tarde pode te trazer problemas. E é um fator de demérito para a faculdade, o que consequentemente causa um demérito no seu diploma. Então, gente, os cuidados que vocês devem tomar para não ter problemas na faculdade, não ter problemas com outros autores, com processos e de repente ficar com, como se diz por aí, né, ficar com o filme queimado, é muito simples, né? Basta que você
ao incluir parte de uma afirmação ou parte de um texto de uma outra obra, você colocar a referência bibliográfica, informando quem é o autor original. Então, se, por exemplo, se eu li uma informação num artigo A, porém aquela informação ela foi tirada pelo autor do artigo A, ela foi tirada de uma frase que estava no artigo B, eu tenho que citar o autor original, que é o cara lá do artigo B, tá certo? Então eu tenho que citar o autor original daquela obra ou de parte daquela obra, quer seja seja um texto, quer seja uma figura, uma planilha, dados de alguma análise, enfim, eu tenho que citar o original. Se você assistiu às videoaulas falando dos tipos de texto científico, você deve ter percebido que uma das coisas em comum da maioria dos textos científicos é que você deve procurar afirmações de autores diferentes, com opiniões contrárias e tal, para que isso sedimente a sua pesquisa. Então, uma pesquisa bem feita, ela precisa de outras pesquisas, de citações de outros autores inclusas nela, para que se dê base para o questionamento científico, para que se dê base para uma evolução de raciocínio e para que essa pesquisa ela tenha credibilidade. Então, é sempre necessário que você faça isso. Então, o seu trabalho vai ter um momento que você vai escrever, que você vai colocar as suas afirmações, as conclusões que foram tiradas, o raciocínio que você está seguindo, mas você vai precisar de informações ou de afirmações de outros autores. Então, você sempre vai ter que fazer referência bibliográfica. Lembra, a pesquisa ela conta com informações vindas de outras pesquisas anteriores à sua, tá certo? Na maioria das vezes, a não ser que você esteja pesquisando uma coisa inovadora que só você descobriu, o que é menos comum de acontecer. Então, você sempre vai ter nas suas pesquisas, né, você sempre vai ter afirmações de outros autores. Então, se esqueceu de colocar a referência bibliográfica, esse nome de pesquisa vira plágio. Então, tem que tomar muito cuidado. E para você que já está com a sua pesquisa em andamento, já está escrevendo e acabou se esquecendo de colocar as referências bibliográficas, eu vou deixar o link aqui de uma ferramenta web que ela é uma ferramenta, na verdade, utilizada mais por professores para verificar se existe plágio num trabalho, né? Mas você pode usar essa ferramenta para copiar e colar nela os trechos que você pegou de outros autores que já estavam no seu trabalho, e aí você cola nela, ela vai mostrar para você de onde tem aquele trecho. Então, de qual artigo, de qual periódico, de qual revista aquela informação, aquela frase foi retirada. E aí você usa essa ferramenta para acertar suas referências bibliográficas e não correr o risco de ser pego, né, ou ser acusado de estar plagiando trabalhos de outros autores, tá? Isso deixa uma imagem muito feia a seu respeito no meio acadêmico, tá joia? E pode te fechar muitas portas. Na aula de hoje eu falei sobre plágio, o que é, como se caracteriza, como você pode evitar e as penalidades cabíveis para a pessoa que pratica o plágio. Também dei dicas para você
fugir desse empecilho na hora de fazer o seu texto científico. Se você gostou desse vídeo, achou interessante o assunto, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Isso vai ajudar bastante a manter essas aulas no ar e ajudar